dia, irmãos, graça e paz. E vamos começar mais uma escola bíblica dominical, onde você aprende cada vez mais da palavra de Deus. E vamos dar continuidade ao nosso último estudo escatológico, onde nós estamos falando sobre o juízo final e o castigo eterno. Vamos orar e pedir a Deus a presença do seu Santo Espírito para que Ele nos ilumine e que nós possamos entender a sua palavra, o seu querer para a nossa vida. Oremos, irmãos. Senhor, nós estamos agradecidos, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado, ó Pai. Obrigado, Pai, pela oportunidade que nós temos de estar diante da Tua palavra, de receber de Ti, ó Pai, as orientações para que nós possamos viver em comunhão contigo e andarmos nos Teus caminhos, Senhor. Nos dá, Senhor, agora a Tua presença, nos ilumina, nos deixa, Senhor, entendidos aqui do Teu querer, da Tua palavra, possa penetrar em nossos corações e nossas mentes, para que nós possamos sermos replicadores dela, aqueles que ainda não conhecem o Pai. Nós estamos gratos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Resumo da última aula. Nosso texto é Apocalipse 20, de 11 a 15, onde nós falamos sobre o juízo final. E algumas perguntas nós respondemos na última aula. Quem será julgado? Todos, os justos, os incrédulos, nós estaremos presentes, Então todos terão que comparecer ao dia do julgamento. A Bíblia nos fala sobre esse dia, sobre esse juízo final? Sim, há provas evidentes na Bíblia, em vários textos, que haverá um grande julgamento chamado de juízo final. Haverá mais de um julgamento? Não. Todos serão julgados neste mesmo julgamento. E qual será o tempo do juízo final? Apocalipse 20, de 1 a 6 diz que é após o milênio. Assim que passar o milênio, então vem a segunda ressurreição, e todos serão que comparecer ali ao grande dia do juízo final, A natureza do juízo final, ou seja, como vai se compor esse júri, Cristo será, Jesus Cristo é quem vai julgar, Estaremos nós também nesse juízo, participando, os incrédulos também vão fazer parte dele, E todos então teremos que comparecer diante do trono branco. Este é o nosso resumo da última aula. Então, irmãos, depois do resumo, vamos dar prosseguimento ao nosso estudo de hoje sobre o juízo final e o castigo eterno. Outra pergunta que é bem corriqueira, irmãos, sobre o juízo final é se os anjos serão julgados. Então Pedro, lá em 2 Pedro 2,4, diz que os anjos rebeldes, eles foram recolhidos ao inferno, no abismo das trevas, para esperar o juízo. Judas afirma que eles estão guardados por Deus para o juízo do grande dia. Ou seja, isso significa que pelo menos os anjos rebeldes ou os demônios serão submetidos a um julgamento no último dia. As Escrituras, elas não indicam assim de modo claro se os anjos justos também passarão
por alguma espécie de avaliação do seu serviço, mas é possível que eles estejam incluídos na declaração de Paulo, lá em 1 Coríntios 6,3, né? Quando ele diz: não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? É provável que isso aí inclua os anjos justos, né? Pois aí no contexto não há nenhuma indicação de que Paulo esteja falando dos demônios ou dos anjos caídos, porque a palavra anjo, sem um qualitativo adicional, é normalmente entendida no Novo Testamento, fazendo-se referências aos anjos justos, né? Mas aí o texto também não é explícito, né, para que nós possamos ter plena certeza disto. E por último, irmãos, nós vamos aqui para a nossa aplicação moral do juízo final, né? Essa doutrina, irmãos, ela exerce várias influências morais positivas sobre a nossa vida, né? Ela nos traz aí a sensatez de um senso interior de necessidade de justiça no mundo. Nós sabemos que muitas vezes nós perdemos o controle, né? Principalmente quando nós somos julgados, né? Mas a palavra de Deus diz que a mim pertence a vingança, eu é quem retribuirei, diz o Senhor, Romanos 12:19. Então, de maneira nenhuma, como a gente formos ofendidos, né, nós devemos retribuir, né? Nós devemos entregar nas mãos de Deus, né? Porque é o único que pode julgar, né? E também foi o ensinamento de Jesus, né? Jesus, ali pendurado na cruz, diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem, né? Estevão também, né, seguiu este exemplo, né? Na hora que estava sendo apedrejado, orou por aqueles que o mataram, né? Então nós vemos aí que o mundo, ele precisa realmente acertar as contas, né, com o seu Criador, e isso irá acontecer, né? A doutrina também do juízo final, ela nos dá um motivo para que nós vivamos uma vida justa, né? Nós, como cristãos, né, sabemos que esse incentivo aí do juízo final é para que nós possamos viver numa vida de fidelidade, né? Fazermos boas obras, né? Para que nós possamos conseguir alcançar ali um maior galardão eterno. E Jesus também nos ensinou lá em Mateus 6:20, né? Ajuntai para vós outros tesouros lá no céu, né? Apesar que aqui a nossa cultura popular, né, secular aqui, ela nos ensina de outra maneira, né? Ela não acredita que nós vamos ter esses tesouros no céu, tá? Mas essa doutrina também, irmãos, do juízo final, ela provê alguma descrição aí, alguma restrição também moral para a vida dos incrédulos, né? Quando a pessoa tem aí o temor de Deus, né, eles devem saber que um dia eles hão de prestar conta da sua vida ao Criador do universo, né? Então Romanos 3,18 diz: não há temor de Deus diante dos seus olhos, aqueles que vivem sem essa consciência, né? Os que negam o juízo, Pedro chama-os de escarnecedores, né? Malfeitores, e vivem aí num excesso de devassidão, são difamadores, né? Então é uma consciência do juízo final, né, que não tem assim um entendimento ainda, mas sabem que um dia vão ter que prestar conta, vivos e mortos, né? Todos os incrédulos, né, e os cristãos, né? Para nós
cristãos um conforto, para os incrédulos uma advertência, né? Para que eles se arrependam aí dos seus maus caminhos, né? Para nós ainda é uma motivação ainda mais, né? Porque nós temos, né, a oportunidade ainda de evangelizar, de falar, né? Assim como Ezequiel foi mandado por Deus falar ao povo de Israel, né? Convertei-vos, convertei-vos das vossos maus caminhos, porque é a vez de morrer, ó casa de Israel. Então um dia a morte chega para todos, né? E você deve estar pronto. Pedro fala sobre a volta de Jesus também, né? Que essa demora ela deve-se ao fato de que Deus está sendo paciente conosco, né? Ele não quer que nenhum se pereça, né? Mas que todos cheguem ao arrependimento. Pedro 3,9. Então, se Cristo ainda está demorando a voltar, é porque Deus está aguardando que todos saibam, né, do plano de salvação, que todos tenham aí a chance de se arrependerem, né? Então, que Deus os abençoe e que essa palavra de hoje sirva de motivação para você continuar falando do plano de salvação. Em nome de Jesus, que Deus os abençoe. Amém. Uma outra pergunta muito comum sobre esse dia: qual a necessidade do juízo final? Já que quando o crente morre, ele passa imediatamente para a presença de Deus, e os incrédulos para o estado em que eles são separados e submetidos ao castigo. Um dos grandes teólogos, Berkhof, ele respondeu sabiamente assim, irmãos: o seu propósito é antes expor diante de todas as criaturas racionais a glória declarativa de Deus num ato formal e forense, que engrandecerá, por um lado, a sua santidade e justiça, e por outro lado, a sua graça e misericórdia. Além disso, devemos ter em mente que o juízo do último dia ele será diferente, em mais de um aspecto, daqueles que ocorre na morte de cada indivíduo. Não será secreto, mas público. Não dirá respeito somente à alma, mas também ao corpo. Não se referirá apenas a um único indivíduo, mas sim a todos os homens. A justiça de Deus, no juízo final, a Escritura nos afirma que, de um modo bem claro, Deus irá inteiramente, será justo, e ninguém poderá ser capaz de reclamar contra ele naquele dia. É aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, né? Então, para ele, não tem acepção de pessoas nesse julgamento, tá? Então, por essa razão, no último dia, toda boca se calará e todo mundo será culpável perante Deus, sem que ninguém seja capaz de reclamar que Deus o tratou de uma maneira injusta. Outra pergunta, irmão, sobre isso: ajudaremos no trabalho do julgamento? Quando nós estudamos ali o ensino do Novo Testamento, nós vimos que nós, os crentes, tomaremos parte do processo de julgamento, né? Paulo, em 1 Coríntios 6, 2-3, diz assim: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? É lógico que nesse texto Paulo está encorajando aqui o povo de Corinto, né, a eleger um sábio, alguém que possa julgar as suas causas e não levar um irmão, né, perante a um juiz incrédulo para ser julgado as suas próprias causas, né, que seja alguém
no meio, né, da igreja que possa fazer isso, né? Alguém com discernimento, lógico, né? Alguém com discernimento que possa fazer uma avaliação cuidadosa, né, de tudo que é exercido dentro da igreja, das normas, né? Assim como Deus também fazia antigamente, né? Quando levantou Moisés e fez ele, né, arrumar ali os anciãos que os ajudavam, na época de juízes de Israel, né? Que Deus também levantou durante esse período os reis sábios como Davi, Salomão, né? E aí é Deus que coloca aí os governantes hoje também, né, de muitas nações, né, os governantes civis e todos aqueles que têm autoridade para administrar e governar, né, a igreja e supervisionar também a aplicação da sua disciplina, né, da sua doutrina, tá? Então, nós também faremos parte aí do julgamento junto com Cristo.